Era preciso parar de olhar para a estrada. Parar de encarar a picape Cybertruck. O que parecia estar diante dos olhos não era apenas uma montadora de carros em ação. A percepção comum estava errada. Os veículos que saíam das linhas de produção não passavam de cavalos de Troia, iscas cuidadosamente projetadas para distrair, enquanto a verdadeira arma era montada longe dos holofotes. O metal estava visível, mas o monstro permanecia oculto. No final de 2025, as gigantes tradicionais acumulavam prejuízos bilionários, tentando desesperadamente copiar a Tesla do passado. Projetavam motores que já não importavam. Enquanto disputavam participação de mercado, Elon Musk não construía apenas um carro melhor. Ele arquitetava uma máquina destinada a encerrar, de forma definitiva, o próprio conceito de montadora de automóveis. A discussão já não girava em torno de transporte. Tratava-se de uma reprogramação profunda da realidade, trabalho, energia e a própria física dos processos produtivos. 5 tecnologias formavam o núcleo dessa transformação, 5 chaves para um domínio que a concorrência ainda era incapaz de enxergar. Não se tratava de uma atualização incremental, mas de um evento de extinção para a velha guarda da indústria. O plano se estruturava em 5 movimentos, cada um funcionando como um checkmate estratégico. O primeiro era o processo chamado Unboxed, que desmontava a lógica centenária das linhas de montagem. O segundo era a arquitetura elétrica de 48 volts, uma reinicialização completa do sistema nervoso do veículo. O terceiro, a célula de bateria 4680, peça central para dominar o mercado de massa. O quarto, a inteligência artificial de ponta a ponta, o cérebro que finalmente viabilizava o táxi-robô. E o quinto, Optimus, humanoide que incorporava essa inteligência ao mundo físico. Isoladamente, cada tecnologia causava disrupção. Em conjunto, estabeleciam domínio. O foco recaía sobre a pilha industrial. Compreender seu funcionamento, sua relevância e o impacto dessa convergência era essencial para entender a mudança estrutural em curso. A arma mais letal no arsenal da Tesla não era um carro, mas a fábrica. O antigo mantra da empresa, a máquina que constrói a máquina, deixava de ser retórico com a plataforma NextG e se tornava realidade concreta. O conceito unboxed, ou sem caixa, rompia com mais de um século de tradição industrial. Durante 100 anos, a sombra de Henry Ford ditou o ritmo da produção, uma linha reta, um chassi avançando lentamente por um trilho único, cercado por um enxame de robôs e operários executando uma coreografia rígida, peça por peça. Esse ritmo, porém, foi quebrado. Toda a linha de produção tradicional estava presa ao seu ponto mais lento. Um gargalo absoluto. Operários disputavam espaço, mergulhavam dentro da carroceria, lidavam com fios e componentes em posições desconfortáveis. O sistema era inflexível. Reconfigurar processos exigia tempo, investimento pesado e longas paralisações. Tornará-se, simplesmente, obsoleto. O método Unboxed descartava esse modelo por completo. No lugar de uma linha longa e lenta, a fábrica passava a operar em blocos processados em paralelo. A lógica se assemelhava à montagem de um carrinho de Lego. Não se começava pela estrutura completa para depois tentar encaixar detalhes por pequenas aberturas. Montavam-se, separadamente, o assoalho, o bloco dianteiro, o bloco traseiro e a cabine. Somente no final, tudo era integrado. Na prática, em um ponto da fábrica, a enorme peça frontal fundida recebia motor, suspensão e direção. Ao mesmo tempo, em outro setor, a peça traseira era equipada com seu conjunto mecânico. Paralelamente, a plataforma central, que abrigava o pacote de baterias 4680, era preparada. A grande vantagem estava no acesso irrestrito. Trabalhadores e robôs tinham visão total de 360 graus. Não havia teto, nem portas bloqueando operações. Instalações tornavam-se mais rápidas, mais ergonômicas e menos complexas. Somente após a montagem e os testes individuais, esses grandes módulos se encontravam na etapa final. Frente, traseira, laterais pintadas e plataforma central eram integradas em um único movimento. Segundo a Tesla, os resultados incluíam uma redução de 40% na área ocupada pela fábrica, um aumento de 25% a 30% na velocidade de produção e uma queda significativa no custo de construção das plantas industriais. Não era uma melhoria incremental, mas um novo paradigma produtivo. Esse modelo era a única forma viável de produzir, em grande escala, um veículo de aproximadamente $25 mil, mantendo margens elevadas. Porém, havia um elemento-chave. O método Unboxed só se tornava possível graças a outra inovação central da Tesla, a fundição em giga.
Tradicionalmente, a parte inferior de um automóvel era composta por um quebra-cabeça de 70, 100 ou mais peças metálicas estampadas, todas soldadas em uma oficina repleta de centenas de robôs. A Gigapres, uma máquina do tamanho de um pequeno prédio, eliminava esse processo. Ela fundia toda a seção inferior dianteira ou traseira da carroceria em uma única peça de alumínio. Essa única mudança dispensava mais de 300 robôs, eliminava centenas de soldas e liberava grandes áreas da fábrica. A peça resultante era mais resistente, mais leve e drasticamente mais rápida e barata de produzir. Era esse bloco monolítico que sustentava toda a lógica do processo sem caixa. Enquanto concorrentes ainda tentavam adquirir suas primeiras gigapresses, a Tesla já estava anos à frente. A vantagem não estava apenas na máquina, mas na metalurgia. A empresa dominava uma liga especial de alumínio, capaz de ser fundida em alta velocidade sem se tornar quebradiça. Esse conhecimento criava um fosso tecnológico profundo e caro de atravessar. Para montadoras tradicionais, presas a investimentos bilionários em oficinas de carroceria ultrapassadas, essa transição podia se revelar inviável. Com a estrutura resolvida, surgia a necessidade de um novo sistema nervoso. Por mais de 6 décadas, a indústria automobilística permaneceu presa ao padrão de 12 volts, concebido para veículos simples, com faróis, rádio e poucos componentes elétricos. O carro moderno, porém, havia se transformado em um supercomputador sobre rodas. O sistema de 12 volts tornará-se um gargalo físico. Pela equação básica da eletricidade, potência igual a tensão multiplicada pela corrente. A limitação de tensão obrigava ao aumento extremo da corrente para atender a sistemas mais exigentes, como bancos elétricos rápidos, sistemas de áudio potentes e direções eletrônicas avançadas. O resultado era o uso de cabos de cobre cada vez mais grossos, pesados e caros, capazes de suportar calor e carga elevados. Em veículos de luxo modernos, o chicote elétrico podia ultrapassar 50 quilos. Um peso excessivo, caro e ineficiente, que simbolizava com clareza o esgotamento de um padrão concebido para um mundo que já não existia. Eram quilômetros de cobre espalhados pelo veículo. Um dos componentes mais complexos, caros e dependentes de instalação manual em toda a arquitetura automotiva. Havia ainda um limite físico intransponível. Simplesmente não era possível alimentar os sistemas de alta potência do futuro com uma rede elétrica de 12 volts. O modelo não era eficiente nem seguro. A resposta da Tesla foi direta: mudar a equação. A empresa adotou um sistema de 48 volts, inicialmente na picape Cybertruck, e em seguida, como padrão estrutural da plataforma Next-G. A lógica era simples, mas profunda. Ao quadruplicar a tensão, a corrente necessária para entregar a mesma quantidade de energia podia ser reduzida a 1/4. Essa alteração gerava um efeito cascata. Com uma corrente 4 vezes menor, tornava-se possível utilizar fios drasticamente mais finos, mais leves e significativamente mais baratos. Além disso, a perda de energia na forma de calor, que cresce com o quadrado da corrente, caía em um fator de 16. O chicote elétrico da Cybertruck, por consequência, tornava-se muito menor do que o de uma picape convencional. O impacto era direto nos custos, no peso total do veículo e na autonomia. A simplificação também favorecia o processo de fabricação sem caixa, já que menos fios significavam menos complexidade estrutural. Essa arquitetura elétrica ainda destravava o uso de barramentos de dados Ethernet, permitindo que um único cabo transportasse simultaneamente energia e dados, eliminando o antigo modelo de um fio para cada função. Mas o verdadeiro choque não estava apenas no veículo. A migração para 48 volts representava um abalo sísmico em toda a cadeia global de suprimentos automotivos. Por décadas, empresas como Bosch, Continental e Denso haviam aperfeiçoado componentes otimizados exclusivamente para 12 volts. Motores de vidros elétricos, bombas, ventiladores e atuadores foram todos projetados dentro desse padrão. Ao adotar 48 volts, a Tesla tornava obsoleta uma enorme biblioteca de peças existentes. Fornecedores passavam a enfrentar a necessidade de reestruturar fábricas, redesenhar produtos e revalidar processos inteiros. Montadoras tradicionais, como Ford e GM, não conseguiam simplesmente realizar essa transição. Presas a cadeias de suprimentos rigidamente estabelecidas, careciam de flexibilidade estrutural para forçar a mudança. A Tesla, por outro lado, havia projetado internamente grande parte de seus controladores e sistemas eletrônicos. Sua integração vertical permitia absorver a complexidade dessa transição, enquanto os concorrentes permaneciam ancorados em um padrão com mais de 60 anos. Isso adicionava mais uma camada à vantagem de custo e eficiência produtiva da empresa. Com a fábrica acelerada e o sistema nervoso do veículo modernizado,
Restava ainda um desafio central: energia. Para tornar o carro verdadeiramente acessível em larga escala, era necessária uma inovação decisiva. Essa inovação surgiu na forma da bateria 4680. O nome referia-se apenas às dimensões físicas da célula, 46 mm de diâmetro por 80 mm de altura, mas seu design rompia com tudo o que havia sido feito antes. Em baterias tradicionais, como as células 2170 usadas no Model 3, a energia entrava e saía por duas pequenas abas localizadas nas extremidades. Esses pontos criavam gargalos elétricos e térmicos, especialmente sob carregamento rápido ou aceleração máxima. A célula 4680 eliminava completamente esse conceito. Seu design sem abas utilizava uma espiral contínua, fazendo com que toda a borda da folha interna funcionasse como conexão elétrica. O caminho da energia tornava-se curto, largo e desobstruído. Essa mudança redefinia as propriedades fundamentais da célula. Primeiro, a geração de calor era drasticamente reduzida. Segundo, o carregamento podia ser realizado em velocidades muito maiores, já que o calor deixava de ser o fator limitante. Terceiro, a entrega instantânea de energia aumentava significativamente, viabilizando níveis extremos de aceleração. No entanto, o verdadeiro diferencial não estava apenas no desempenho, mas no processo de fabricação. A Tesla avançava em um método conhecido como eletrodo seco de bateria, ou DBE. Durante mais de meio século, a produção de bateria seguia um modelo baseado em pasta úmida. Os materiais ativos eram misturados em solventes tóxicos, aplicados em folhas metálicas e depois secos em fornos gigantescos, com dezenas de metros de comprimento e altíssimo consumo energético. O processo DBE eliminava completamente essa etapa. O material ativo seco era estampado diretamente na folha metálica, sem solventes, sem água e sem a necessidade de secagem. A dificuldade técnica era extrema. O método úmido se assemelhava a pintar uma parede, permitindo que o material se espalhasse de forma relativamente uniforme. O método seco exigia depositar uma camada de pó fino de maneira perfeitamente homogênea, fazê-la aderir e realizar tudo isso em alta velocidade. Era comparável a tentar comprimir pó mineral em uma superfície espelhada sem imperfeições. Essa complexidade explicava por que a introdução da célula 4680 levou anos para avançar. A partir de 2025, a Giga Texas finalmente começava a escalar esse processo de forma consistente. Os ganhos eram substanciais. O DBE não apenas reduzia drasticamente a área ocupada pela fábrica, como também diminuía o consumo energético em até 10 vezes. Relatórios internos indicavam que a célula 4680 já se tornará mais barata para a Tesla produzir internamente do que qualquer alternativa disponível no mercado fornecedor. Combinada ao conjunto estrutural em que a bateria passava a integrar o assoalho do veículo, eliminando cerca de 370 peças, essa célula se tornava a peça final do quebra-cabeça. Era essa convergência que tornava viável um carro de $25 mil em larga escala e possibilitava projetos como o Tesla Semi. A célula 4680 representava o coração do sistema. O próximo passo era o cérebro, a direção totalmente autônoma. Durante anos, essa promessa permaneceu envolta em controvérsias, funcionando como um beta permanente. Com a versão 12 do FSD, ocorreu uma ruptura comparável à transição de telefones de flip para smartphones. Os sistemas anteriores eram baseados em pilhas massivas de código escritas por engenheiros humanos. Centenas de milhares de linhas de C++ tentavam cobrir, por meio de regras condicionais, todas as situações possíveis do mundo real. Se o semáforo estivesse vermelho, frear. Se um veículo entrasse na via, calcular a trajetória. Se fosse uma placa de pare, avaliar pedestres e tráfego transversal. Esse modelo era inerentemente frágil. Nenhum conjunto de regras conseguia antecipar todas as exceções do mundo real. Uma placa encoberta por galhos, um operário sinalizando para avançar contra o semáforo, situações ambíguas e contextuais. Esse limite explicava por que a verdadeira autonomia permaneceu estagnada por quase uma década. Com o FSD V12, a Tesla abandonou completamente essa abordagem. Mais de 300 mil linhas de código C++ foram removidas e substituídas por uma única rede neural de ponta a ponta. O sistema deixou de ser programado e passou a ser treinado. Milhões de vídeos de motoristas humanos foram usados como base de aprendizado, permitindo que a inteligência artificial observasse, internalizasse padrões e aprendesse a dirigir da mesma forma que uma pessoa. O novo sistema passou a receber apenas vídeos brutos das câmeras, e a partir deles, gerar diretamente comandos de direção, aceleração e frenagem. Fótons entravam, controles saíam.
Era o equivalente ao momento GPT da inteligência artificial aplicada ao mundo físico. A inteligência artificial não seguia regras explícitas, mas previa a ação mais provável com base em tudo o que havia aprendido. Conversões complexas, decisões implícitas e interpretações contextuais emergiam do treinamento, não de instruções manuais. Além disso, o sistema era infinitamente escalável. Torná-lo mais inteligente não exigia contratar milhares de engenheiros, mas apenas adicionar novos cenários ao conjunto de dados e treinar novamente o modelo. Ainda assim, qualquer inteligência artificial dependia de dois pilares fundamentais: dados e poder computacional. O primeiro deles eram os dados. Com mais de 6 milhões de veículos equipados com FSD em circulação, a Tesla passou a operar a maior infraestrutura de coleta de dados já criada. Cada vez que um motorista humano assumia o controle em uma situação complexa, uma conversão difícil na neve, um cenário ambíguo no trânsito, o sistema identificava aquele trecho específico e o enviava automaticamente para seu banco de dados. Esse ciclo contínuo transformava cada intervenção humana em material de treinamento. O segundo pilar dessa arquitetura era o poder computacional. O Dojo, supercomputador personalizado da Tesla, já era conhecido, mas no final de 2025 a estratégia havia evoluído de forma decisiva. A empresa reconheceu que manter um supercomputador dedicado ao treinamento e, ao mesmo tempo, utilizar chips diferentes dentro dos veículos criava um gargalo estrutural. A solução foi uma mudança completa de abordagem. A Tesla passou a concentrar esforços em uma arquitetura de inteligência artificial unificada. Novos chips, identificados como Inteligência Artificial 5 e Inteligência Artificial 6, passaram a ser projetados para cumprir duas funções simultâneas: treinar os modelos de inteligência artificial em larga escala e operar diretamente dentro dos veículos. O novo supercomputador de treinamento, equivalente a um Dojo de terceira geração, passou a ser construído com os mesmos chips que alimentariam os carros do futuro. Esse alinhamento criou um ciclo de retroalimentação praticamente impossível de ser replicado. Modelos de inteligência artificial mais eficientes geravam um FSD superior. Um FSD melhor ampliava sua utilização na frota, resultando em mais dados reais coletados diariamente. Esses dados, por sua vez, aceleravam ainda mais o treinamento da inteligência artificial. A arquitetura computacional unificada permitia que esse ciclo operasse em uma velocidade e a um custo fora do alcance dos concorrentes. Era o único caminho viável para a autonomia total. Quando esse ponto fosse alcançado, surgiria a força econômica mais disruptiva de todas: o táxi autônomo. Um veículo com custo próximo a $25 mil, capaz de operar de forma contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e gerar receitas anuais estimadas em $30 mil. O automóvel deixava de ser um meio de transporte e passava a se tornar um ativo produtivo, com potencial para redesenhar cidades, cadeias econômicas e padrões de mobilidade. Diante desse cenário, a pergunta seguinte tornava-se inevitável: o que fazer com a inteligência artificial mais avançada já criada, treinada em bilhões de quilômetros, executada em silício personalizado e alimentada por baterias de alta densidade? A resposta não era limitá-la a um veículo. Era colocá-la sobre pernas. Assim surgia o Optimus. O projeto não era paralelo nem experimental. Representava a conclusão lógica da convergência de todas as tecnologias desenvolvidas. O cérebro do Optimus utilizava a mesma rede neural que comandava a frota de veículos. A inteligência artificial que aprendeu a navegar em ruas caóticas conseguia, com naturalidade, adaptar-se ao ambiente da fábrica. A diferença estava apenas na física envolvida. Em vez de rodas, equilíbrio; em vez de trajetórias, movimento humano, andar, manter estabilidade, manipular objetos. A base energética seguia a arquitetura das células 4680. A lógica de produção obedecia aos mesmos princípios de fabricação em escala já aplicados aos veículos. A evolução do projeto era rápida. A primeira geração apresentava limitações básicas de equilíbrio. A segunda já possuía mãos com sensibilidade suficiente para manusear um ovo sem romper a casca. E isso não ocorria em simulações. Esses robôs já estavam presentes nas fábricas, executando tarefas repetitivas, perigosas ou ergonomicamente desfavoráveis para humanos. Essa, no entanto, era apenas a fase inicial. A escolha por um formato humanoide não era estética, mas estratégica. O mundo foi projetado para pessoas, não para rodas. Escadas, portas, ferramentas e ambientes inteiros obedecem à lógica de 2 pernas, 2 braços e 5 dedos. Robôs especializados tendem a ficar confinados a funções específicas. Um humanoide, por outro lado, pode atuar em qualquer espaço já existente.
Um mesmo robô pode instalar componentes industriais durante o dia, movimentar cargas à noite e executar tarefas domésticas ao amanhecer. Não é o mundo que precisa ser redesenhado para a máquina, é a máquina que se adapta ao mundo como ele é. Isso não configurava apenas um novo produto, mas o nascimento de uma força de trabalho programável, com mercado potencial estimado em dezenas de bilhões de unidades. O impacto econômico dessa transição superava, em escala, o surgimento do automóvel, do computador pessoal e da internet combinados. Sob essa perspectiva ampliada, tornava-se evidente que a tecnologia da Tesla não era um conjunto desconexo de inovações. Tratava-se de uma única estrutura vertical integrada. A fundição GigaCast viabilizava o carro mais barato. O veículo servia como plataforma para a célula 4680. A bateria alimentava o cérebro do FSD. E a forma final dessa inteligência não era um automóvel, mas a mente do Optimus. Cada elemento funcionava como a fechadura para a próxima chave. A Tesla não estava apenas comercializando veículos elétricos. Estava construindo a infraestrutura de fabricação, energia e inteligência artificial que sustentaria uma nova realidade industrial. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.